O entendimento do Supremo Tribunal Federal em relação às sobras eleitorais ameaça 7 deputados com a perda dos mandatos. A Corte já formou maioria e, caso a decisão se confirme, só o Amapá, por exemplo, poderá ter 4 parlamentares trocados. Para explicar um pouco mais desse cenário, nós convidamos o advogado, ex-ministro substituto do TSE e um dos fundadores da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, Joelson Dias. Tudo bem, doutor? Muito obrigado mais uma vez pela participação aqui na Jovem Pan. Bem-vindo. Muito boa noite, Tiago. Sou eu quem agradeço o convite. Muito obrigado. Bom, para esclarecer o nosso público, esse é um assunto mais técnico, talvez de difícil entendimento, mas eu pergunto, eles vão perder realmente o cargo? O que é primordial ou preponderante para que isso aconteça? O que já se sabe? O que se avalia, doutor? Acho que ele não me ouviu. A gente está falando sobre as sobras eleitorais. O senhor está me ouvindo, doutor? Agora sim? Agora sim, agora sim. Então vamos lá. O que é primordial? Eles perdem o cargo ou não perdem o cargo, afinal? Porque se vai retotalizar o resultado da apuração em 4 unidades federadas para se permitir que os partidos com maiores médias, os parlamentares com maior número de votos, assumam, então, o seu mandato. Essa foi a decisão do Supremo ainda em fevereiro, quando entendeu pela interpretação conforme da legislação eleitoral a Constituição brasileira, pensando nos princípios da soberania popular, da representatividade, da proporcionalidade. Foi isso que o Supremo entendeu. Naquelas unidades federadas, nesse caso 4, Amapá, Distrito Federal, Rondônia e Tocantins, como foi necessária a terceira fase da distribuição das vagas, ou as chamadas sobras das sobras, justamente pelo número reduzido de parlamentares que essas unidades da federação elegem, apenas 8, foi necessária essa sintonia fina. E é nessa sintonia fina que agora, com a maioria já formada no julgamento dos embargos de declaração, entendendo que não houve a modulação pelo Supremo, a regra constitucional, ou, mais tecnicamente falando, a partir da interpretação conforme dessa norma, aqueles, enfim, partidos que tiveram as maiores médias, os candidatos que tiveram maior número de votos, serão, então, finalmente contemplados. E, doutor, assim que terminar o julgamento, porque já há maioria, mas assim que terminar o julgamento, em quanto tempo que esses parlamentares são obrigados a deixar o Congresso Nacional e aqueles que tiveram, em relação ao próprio coeficiente eleitoral, de que maneira eles são chamados para ocupar essas vagas? Como é que isso funciona a partir de agora? Bom, isso, enfim, é uma decisão de execução imediata, né? Os TRS, os Tribunais Regionais Eleitorais federadas, procederão à retotalização. E, por isso, já se sabe de antemão, pelos cálculos feitos, os partidos com as maiores médias, os parlamentares com as maiores médias. É muito importante esclarecer, Tiago, que essa é uma decisão de alcance muito limitado. Ela não alcança as assembleias estaduais, ela não alcança nenhuma outra composição de parlamentares, de deputados federais, de nenhuma outra unidade federada, fora essas 4, Amapá, Tocantins, Distrito Federal e Rondônia. Perfeito, doutor Joelson. E logo depois, claro, caberá ao presidente da Câmara dos Deputados, enfim, uma vez informado pela Justiça Eleitoral dessa nova composição, proceder, então, à substituição. Perfeito. Doutor Joelson Dias, que é um dos fundadores da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, mais uma vez, muito obrigado pela gentileza, pelos esclarecimentos. Voltaremos a nos falar, claro, esperando essa sequência do julgamento. Grande abraço, bom descanso. Até a próxima. Obrigado pela atenção, grande abraço aos seus ouvintes e telespectadores. Muito obrigado.